Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais uma live sobre direito condominial. Dessa vez a live vai ser sobre direito condominial. Então o tema é direito condominial para os tempos de pandemia. Nós sabemos aí que devido à geopolítica, devido ao número de crescimento de pessoas, tanto os condomínios verticais como os condomínios horizontais têm crescido enormemente, Então, assim, segundo a Abrasp, a Associação de Síndicos de São Paulo, tanto os síndicos profissionais como não profissionais, hoje nós sabemos que os condomínios, eles administram em torno de 165 bilhões. Vou repetir a soma porque de repente você não entendeu direito. Os condomínios brasileiros gerenciam e administram em torno de 165 bilhões. Aqui no nosso escritório, no Renato Curso de Advocacia, nós já vimos algumas situações onde que não foi somente questões de brigas e discussões em condomínios. Os condomínios estão cada vez mais complexos. Então, hoje, nós temos situações de crimes ambiental, nós temos também apropriação indébita, infelizmente acontece, nós temos gestão de contratos, nós temos também auditoria de passivos, entre outras situações. Então, assim, tanto os nossos entrevistados, que estarão se apresentando aqui, a doutora Wagner Cunha, da empresa Meta Condomínios, e também o doutor Henrique Castro, advogado especialista em direito condominial, estará fazendo uma apresentação aqui para a gente, e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais eles, tá certo? Os nossos entrevistados terão 2 minutos para poder fazerem as suas considerações iniciais, sua apresentação, e 5 minutos para poder fazerem as suas respostas às perguntas que serão formuladas a eles, tá certo? Então aqui fica o nosso muito obrigado, primeiramente a Deus, aquele que criou todas as coisas, que nós possamos ter uma excelente live e nós possamos estar ajudando aos condomínios, às empresas de contabilidade que aqui também trabalham com a administração de condomínio, tá certo? Essa é a função do Brasília Cursos e Soluções Jurídicas, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Vamos dar aqui a diretora da empresa Meta Condomínios, a senhora Wagner Cunha. Com a palavra para a apresentação, doutora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero, no primeiro momento, agradecer ao doutor Roberto por esse convite, assim, tão de última hora, mas que gostei bastante, obrigada mesmo, que eu possa contribuir nessa live aí para tirar dúvida tanto dos senhores como também dos telespectadores, E meu nome é Wagner Cunha, como já foi falado, eu sou diretora da Meta Condomínios, empresa que trabalha exclusivamente com condomínios aqui em Brasília há mais de 20 anos. Amo o que eu faço, entrei por um acaso na administradora de condomínios, e hoje faço parte da direção da empresa, então assim, tem sido um trabalho muito gratificante e como eu gosto de lidar com pessoas, gosto de lidar com gente, é um trabalho para mim muito gratificante mesmo. Então assim, a Meta trabalha na administração de condomínios, a gente trabalha auxiliando os síndicos, auxiliando os condôminos e auxiliando também os funcionários do condomínio. A gente faz um serviço, assim, um apanhado geral no condomínio, da fundaçãozinha do condomínio até a montagem do condomínio em si, a Meta trabalha. E os nossos clientes, são clientes, geralmente clientes antigos. A Meta é uma empresa que consegue consolidar com seus clientes. Os clientes vêm, chegando aqui eles ficam, aí muda síndico, entra síndico e a glória do nosso Deus, como diz o doutor Renato, tudo isso porque Deus está na frente, em primeiro lugar Ele, a honra é dEle, a glória dEle, nossos clientes têm que ficar. Então, assim, é um trabalho gratificante, estou aqui à disposição para tirar dúvidas, para ajudar e para aprender com vocês também, com certeza. Muito obrigado, diretora da empresa Meta Condomínios. Agora nós vamos para a palavra do doutor Henrique Castro, advogado especialista em direito condominial.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tele-youtuber, né? Está nos assistindo. É sempre bom a gente falar sobre o direito condominial. Eu me chamo Henrique Castro, eu atuo no ramo do direito condominial já tem mais de 12 anos, né? Estou como presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção de Taguatinga. Estou como secretário adjunto da Comissão de Direito Condominial da OAB do DF e sou membro da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal. Nosso trabalho, né, a nossa atuação prima por dar suporte aos nossos síndicos, né? Levar conhecimento do direito condominial a partir das nossas comissões e também, é claro, do nosso trabalho dentro do nosso escritório, né? Entrei também por acaso no direito condominial como conselheiro, acabei sendo síndico e dentro da prática da sindicatura acabei gostando e me envergando na advocacia para a prestação de serviço de assessoramento para condomínios, né? Como bem o Dr. Renato falou, temos um terço da população brasileira vivendo em condomínios, né? Seja o edilício ou seja em lotes. Então é um ramo que está crescendo muito. Há 2 semanas atrás estivemos na ESA, né? Um curso com mais de 58 colegas, entre eles advogados e síndicos. Então o mercado está bem aquecido para a formação, para a busca do conhecimento. E assim, no tempo de pandemia nunca se trabalhou tanto, né? Em pareceres, em atuação de nós síndicos ou das próprias administradoras. Então vamos lá, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, vamos começar aí. Muito obrigado, doutor Henrique Castro. Né? Doutor Henrique Castro foi meu professor lá no curso de Direito Condominial, né? Sempre fazendo atualizações. Dentre uma das atualizações que eu fiz recentemente foi na Escola Superior de Advocacia com o doutor Henrique Castro, né? Uma pessoa agradabilíssima. O sucesso foi tão grande, gostei tanto da aula do doutor Henrique Castro, que ele já está gravando aulas para o Brasília Curso de Soluções Jurídicas. Então nós teremos lá 5, 6, 7 módulos, né, de direito condominial lá no Brasília Curso de Soluções Jurídicas. Né? Desde já agradeço ao doutor Henrique Castro pela confiança nessa empresa e acredito que vai ser muito sucesso. Nós poderemos ajudar o Brasil todo, né, a entender um pouquinho mais do direito condominial. Muito obrigado, doutor Henrique Castro. Passaremos então para a primeira pergunta, que será feita à diretora da Meta Condomínios, a diretora Wagner. Diretora, poderia dizer o que a Meta Condomínios tem feito para ajudar condomínios e síndicos nesse momento da pandemia? Qual tem sido o assessoramento da Meta Condomínios? Bom, doutor Renato, nesse momento de pandemia, assim, todos nós tivemos que nos adaptar, né? Foi algo novo que chegou de maneira inesperada, então, assim, as empresas também tiveram que se adaptar. Então, assim, o mais importante que a Meta tem feito nesse momento para os síndicos, para o condomínio em geral, é dar um suporte, né? Dar o suporte como? Passando as informações corretas, descartando o que é fake news, buscando mesmo as informações verídicas para passar, orientando os síndicos, né, como proceder no condomínio, como proceder com os condôminos, porque agora está tendo essa convivência, né, que antigamente o pessoal ia trabalhar, as crianças iam para a escola, então no decorrer do dia o condomínio ficava meio que neutro, né? Agora todo mundo em casa, as crianças tendo online, tinha alguns condomínios estava com obras iniciadas no início da pandemia, então tudo isso gerou conflitos. Né? E no primeiro momento, os síndicos assim, ficaram muito agitados, porque não tinha... Né? Foi algo que não tinha muito o que fazer, todo mundo muito desesperado. Então, a Meta entrou com todo o suporte, até mesmo no acolhimento aos síndicos, porque o síndico estressado ele não consegue ver uma saída. Né? Então, foram muito, assim, no início foi aquela loucura, e para começar faltou suporte material, né? Faltou álcool em gel, faltou álcool 70%, e o síndico preocupado, os condôminos preocupados, como é que vai fazer, os funcionários preocupados, então assim, a Meta entrou nisso orientando. Né? Eu acho que o diálogo, a orientação, as informações é o que tem ajudado mesmo o síndico a manter a calma, o condômino a manter a calma, os funcionários do condomínio a manter a calma. Né? Então, teve dias a gente ter que trabalhamos aqui no escritório esquema de plantão. Né? A Meta home office aqui não funcionou.
porque a gente tinha que estar aqui mesmo presente, às vezes a gente tinha que ir ao condomínio, tinha que buscar material para o condomínio, porque tem uns síndicos também que são do grupo de risco, não puderam sair. Então, assim, a Meta deu esse suporte, assessorando mesmo o síndico e toda a equipe do condomínio. Até os condomínios ligavam, pedindo socorro, orientação, e a gente ia ali orientando. E buscando, né, volta a informar as informações verídicas, né? Descartando o que era fake e acalmando também os condomínios, acalmando o síndico, indo atrás de busca de material, orientando os funcionários, né, com o uso de máscaras, como conduzir no ônibus, como se portar ao chegar no condomínio, como receber o entregador dos deliveries, né? Então, assim, foi mesmo um suporte, como se diz, né? Frente. Não teve suporte só por telefone. Teve suporte também ali, caminhando lado a lado com o síndico. Esse é o nosso diferencial. Aqui na Meta, a gente caminha lado a lado com os síndicos. Tanto os síndicos quanto os funcionários, quanto os condôminos têm acesso ao todo o nosso escritório. Né? Então, assim, a nossa equipe também foi fundamental. Eu acho que você tendo uma equipe que veste a camisa da empresa, tendo uma equipe que te ajuda, que te assessora, a coisa caminha. Então, esse foi o nosso suporte, orientar o síndico mesmo, ali ajudando, inclusive na busca de material, compra de álcool, correndo, procurando lugares que tinha. Então, foi uma parceria. Então, tem sido assim, o nosso suporte de parceria diretamente com o síndico, os condôminos e a parte também dos funcionários do condomínio. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Diretora Wagner. Deixa eu só fazer uma pergunta. Uma das suas formações é psicologia? Isso, eu também sou formada em psicologia, né? Formei tem pouco tempo, então isso tem me ajudado bastante, viu? Porque esse suporte tem sido assim, fundamental, inclusive na parte dos funcionários. Tem sido assim, uma parceria que está dando certo. Doutor Henrique Castro, doutor, qual a responsabilidade do síndico em relação à questão sanitária dentro dos condomínios? O que o senhor aconselha para os síndicos que estão assistindo nesse nosso momento a nossa live? Perfeito. Primeiramente, vale a gente destacar qual é a obrigação, quais são as atribuições dos síndicos, né? Lá no artigo 1348, no inciso 2 e no 4 do Código Civil, ele dispõe que o síndico, no 2 fala que o síndico é o representante daquela comunidade, daquela coletividade, né? Administrativa ou judicialmente, ele vai representar aquela coletividade. E no parágrafo 4º, ele vai falar da questão do quê? Da manutenção das áreas comuns, né? Então eu entendo, e eu sempre defendi esse posicionamento, que o síndico, de forma monocrática, ou seja, ele mesmo, né, visando a proteção da coletividade. Eu até brinco e fiz até uma analogia ao princípio geral do direito lá cautelar, das medidas cautelares, né, que o juiz pode tomar de ofício aquela medida cautelar, pode reverter ela em cautelar, né, dependendo do pedido, e aí eu denominei isso que era o poder geral de cautela dos síndicos, né, eles poderem bloquear as áreas comuns, bloquear os salões de festa, as churrasqueiras, as piscinas, sem nenhum tipo de deliberação. Mas cabe a gente lembrar que é importante, nesse momento agora de reabertura, sempre buscar a participação da coletividade. Fazer uma assembleia de forma virtual para decidir se vai liberar a piscina, se vai liberar as churrasqueiras, uso controlado das academias, porque infelizmente o poder público foi omisso. Mas o Código Civil, seguindo o espírito dele trazido pelo grande jurista Miguel Reale, por ter cláusulas abertas, ele nos deu um grande respaldo para a nossa própria Assembleia legislar e criar regras para o uso, ou criar um regimento interno transitório. Então a gente percebe que tem uma gama de elementos, né, que pode ser aplicado dentro do condomínio, e que o síndico, sim, ele é o tutor daquela coletividade, ele tem que primar pela limpeza, pela higiene, dentro da coletividade. Mas claro que ele não pode abusar, né? Proibir o acesso de mais convidados no seu apartamento, isso ele não dispõe de poder. Mas dentro da cautela dele, né, fazendo essa analogia, ele pode sim, lá dentro do 1348, 2 e 4, aplicar essas medidas de prevenção, de combate, né, do Covid dentro da comunidade. Não é fácil, né? A gente fica imaginando, né, que dentro do regimento, né, muitos dos regimentos dos condomínios não havia essa questão da autorização, por exemplo, dessa restrição, né,
Não havia, por exemplo, a possibilidade de fazer uma assembleia virtual, né? E aí, muitos condomínios tiveram que se adaptar em cima da hora, não é isso, doutor? Exato, porque é o seguinte, eu sigo a corrente que se não tiver previsão legal na convenção, não se pode fazer assembleia virtual. Mas com a Lei 14.010, né, foi promulgada no dia 12 de junho, trouxe essa faculdade, trouxe essa possibilidade do síndico fazer uma assembleia virtual e para deliberar de questões urgentes, como a própria legislação diz no artigo 12, né? Então veio dar uma grande segurança jurídica nesse momento. E temos um PL também, o 2323, que está em tramitação da deputada Celina Leão, que vai tornar a Assembleia Virtual permanente, né? Vai jogar um dispositivo dentro do Código Civil, tornando ela permanente. Então eu vejo que o momento é da gente tomar muita cautela, utilizar desses recursos com empresas especializadas, sempre ter o advogado para orientar, né? Seria esse o papel que a gente cabe a nós orientarmos, né? Muito obrigado aí, doutor Henrique Castro, pelas suas explicações e orientações. Eu acredito que vão ter muitos síndicos, né? Empresas também de contabilidade que trabalham com administração condominial que vão gostar e vão assistir e várias vezes, né, todas essas orientações que o senhor está dando. Muito obrigado. Doutora Wagner, como a Meta Condomínio está tratando essa questão da questão financeira dos condomínios em tempo de pandemia? E eu vou acrescentar mais uma informação para você, diretora Wagner. Como é que vocês estão pensando fazer em relação à tratativa dos dados, né? Que a gente sabe que os condomínios e administradoras de condomínio lidam com muitos dados também dessas empresas. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive é uma pergunta também que o doutor Henrique vai poder explicar um pouquinho para mim. Como vocês pretendem fazer com relação a isso? Os síndicos estão, assim, estavam preocupados, né, com esses dados financeiros mesmo do condomínio. Como atuar em tempo de pandemia e se tiver inadimplência, como seria isso? O que acontece? Logo no início da pandemia, o primeiro mês foi um mês muito confuso, os síndicos ficaram preocupados. O que a gente orientou? Vamos esperar o primeiro mês, né? Vamos esperar chegar em maio, ver a receita de maio, como que vai ser o comportamento dos condôminos diante dessa situação de pandemia, e em maio a gente revê essa situação, né? Não vamos no momento tomar nenhuma decisão precipitada, né? Como assim, não tirar a taxa, diminuir, porque condomínio ele é uma receita que é rateio, então não tem como a gente diminuir taxa de condomínio, não tem como dar desconto, porque as despesas estão ali. Então, o condomínio ele é receita e despesa, né? Não tem capital de giro, é despesa e receita. Então, assim, para nossa surpresa, né, os condomínios que a Meta administra, os condomínios que estão conosco, para nossa surpresa, não tem tido inadimplência. Né? O pessoal tem os colaboradores dos condomínios, os condôminos, eles têm, assim, honrado com os seus compromissos. Até porque, como foi um momento que as pessoas estão muito solidárias, a preocupação dos condôminos foi o quê? Eles deixar isso para depois e isso afetar nas despesas do condomínio e afetar no salário dos funcionários. Então, o que acontece? Então, assim, o pessoal já tem essa despesa, porque como várias assembleias aqui nos condomínios da Meta são no início do ano, são em março, já tinha ocorrido várias assembleias. Então, o orçamento financeiro do ano já tinha sido estipulado. Então, os condomínios já tinha essa despesa nas finanças deles, né? Então, todo mundo, hoje, aqui na Meta, para ser, sim, vamos falar assim, com precisão, os condomínios que a Meta tem, os condomínios que a Meta administra, não tem inadimplente. Né? Às vezes acontece a pessoa atrasar um pouquinho, atrasar uns 10 dias, aí a gente vai lá, faz aquela negociação amigável, e até mesmo o síndico faz essa parceria e tá tranquila. Né? Só que o que acontece? Só que a gente orientou também aos síndicos, nesse primeiro momento, não fazer nenhum gasto extra. Né? Só fazer mesmo, continuar com as rotinas do condomínio, aquelas que são essenciais.
né? O que puder esperar, é bom esperar, porque eu acredito que agora é que vai vir o pós-pandemia. Agora é que a gente vai ver realmente o que vai acontecer. Mas nesse momento, os clientes que estão com a meta, através da nossa assessoria, da nossa orientação, e também eu quero deixar bem claro, doutor Henrique, que a gente trabalha em parceria também com os advogados condominiais, porque vocês são importantes, né? Vocês assim, têm sido assim, uma base fundamental, né, para a meta, porque assim, as leis estão nas mãos de vocês, né? A gente entende de lei, mas o entendimento de vocês vão muito além do que o nosso. Então, a gente tem também os advogados parceiros, né? Eu até cheguei lá no doutor Renato, pedindo suporte pelos dias atrás, pedindo orientação. Então, assim, a gente trabalha mesmo, e a gente orienta os síndicos também a seguir a legislação do condomínio. Né? Em momento algum, o síndico não pode sair do que está na convenção, do que está no regimento interno, e é claro que teve que adaptar, mas adaptar o quê? Parte da pandemia, a parte da higienização, a parte dos cuidados, a parte da limpeza, a parte da convivência. Isso teve que ser mesmo ajustado. E agora, assim, a parte financeira do condomínio, ela tem que seguir realmente o cronograma, tem que seguir a convenção e ela tem que seguir mesmo o planejamento financeiro do condomínio, porque senão no final não bate. Muito obrigado, então, é isso que a gente tem diretora Wagner. Passando aí agora a palavra aí ao doutor Henrique, né? Doutor Henrique, eu vou ler aqui alguns documentos, né, que fazem parte, né, da administração dos condomínios, e aí eu quero saber do senhor qual é a função do advogado para tudo isso. Então, assim, quais são os documentos que nós temos nos condomínios? Nós temos a convenção do condomínio, regimento interno, livro de atas, com presença da Assembleia, cadastro dos condomínios, plantas principalmente as requeridas às redes hidráulicas e elétricas, contábil, nós temos o cartão CNPJ, apuração das contas da administração anterior, pastas com despesas e receitas referentes aos últimos 5 anos, guia taxa anual de licença para funcionamento de elevadores, relatório de inspeção anual, auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Se eu ter que continuar lendo aqui, doutor Henrique, serão não sei quantos mil documentos. Eu queria saber do doutor qual é a função do advogado para os condomínios, diante de tantos documentos que ele precisa tratar. Bem, como o senhor bem falou, primeiramente, para fazer a instituição de um condomínio, a incorporação, né, o incorporador, vai lançar a minuta, né, daquele empreendimento lá no cartório de registro imóvel. E ali vai nascer o condomínio. E a partir de uma assembleia, né, a assembleia que denominam de assembleia de instalação, ali retira através daquela ata, né, o registro daquela ata no cartório de títulos e documentos, né, e aí vai poder se tirar o CNPJ, né, levar a conversão para a Receita Federal e tirar o CNPJ. E o regimento interno, algumas construtoras já colocam dentro da própria convenção algumas regras, né, que ela vai traçar as regras de uso dos espaços comuns, a organização, né, daquele empreendimento. Porque as regras gerais, a forma de rateio das despesas, qual é a fração, vai ser tratado na convenção. O papel do advogado eu acho bastante importante, né, porque vai dar esse compliance, né, fazer cumprir as regras, né, estabelecer um padrão de atuação do próprio gestor na aplicação de multas, na aplicação do contraditório daquelas multas, orientar, fazer os pareceres dentro do condomínio. Então, a nossa orientação é o que a gente está acompanhando, inclusive agora, com as demandas uma demanda judicial, uma ação civil pública, né, contra 2 grandes administradoras aí de condomínios da nossa cidade, visando que afastar, tirar a parte do jurídico de dentro dos contratos das administradoras, porque isso é uma atividade privativa do advogado, né, cobrar ali aquelas taxas, né, dar o parecer jurídicos, orientar, e às vezes acaba alvetando nossos contratos e prejudicando o jovem advogado na hora que ele queira partir para alguma carreira, ele não vai ter vez. Então a gente está vendo com grandes olhos, com bons olhos, essa separação, né? Faça-se o contrato com as gestoras, com as administradoras ou contabilidades, e tem o jurídico separado, até mesmo para a questão de compliance, né? Por como que o jurídico da própria administradora vai combater algum erro do próprio síndico, né? Porque o advogado ele não é do síndico, ele é advogado do condomínio, ele vai fazer cumprir as regras do condomínio, dar
a transparência e a legalidade dentro daquela comunidade. Então, a gente vê que é um grande caminho e é um grande ramo que está crescendo do direito condominial, que eu sou um entusiasta, né? Defendo a autonomia do direito condominial, né? Ele é um direito autônomo, apesar de estar lá dentro do Código Civil, lá no 1331 até o 1358, mas a gente percebe que tem uma autonomia, né? De atuação, um quarto da população, terço vive da população vive em condomínios, então a gente vê que é um grande ramo, grande nicho, e que estão vendo colegas explorar esse mercado, né? Às vezes a gente vê algumas decisões atrapalhadas, porque o judiciário ainda não está adaptando, né? Como essa agora recente do sexto juizado, salvo engano, aqui do DF, falando que não era que era proibido se fazer assembleia presencial. Peraí, juiz, não é assim, né? Pode-se fazer a lei 14.010, ela simplesmente falou que a faculdade, se a comunidade entende que não consegue fazer de forma virtual, ela não está proibida de fazer de forma presencial, né? Então a gente percebe que está caminhando dessa forma. Então o advogado destaca a grande relevância e importância dele dentro da comunidade condominial, né? Muito obrigado aí, professor Henrique, doutor Henrique, né? Professor do Brasília Curso e Soluções Jurídicas. Que é isso, hein, professor Henrique? Muito bom, muito bom. O doutor Henrique, né, trouxe aqui algumas informações que às vezes o nosso público não está muito familiarizado. Ele falou aqui em compliance, né? E aí eu acrescento aqui a nova lei geral de proteção de dados, né? É a questão da prevenção, né? Tanto a questão de responsabilidade civil, como também da responsabilidade penal, né? Muitos síndicos, às vezes, não entendem que essa prevenção, né? Esse trabalho com o advogado preventivo, ele diminui o litígio dentro do condomínio. Então, assim, o doutor Henrique está perfeitamente correto, né? De fato, a advocacia condominial é uma advocacia que está crescendo muito, né? E o condomínio precisa fazer esse compliance, ou seja, essa prevenção de riscos e lesões ao condomínio. Porque se o síndico não faz essa prevenção de riscos, tanto na área civil como na área penal, como na área ambiental do condomínio, essa responsabilidade pode cair no síndico, que é o representante judicial do condomínio, tá certo? Então passamos aqui agora a diretora Wagner, da Meta Condomínios. Ela vai dizer um pouquinho, vai dizer qual foi a solução que ela encontrou na Meta Condomínios em relação à dificuldade de se fazer uma assembleia presencial, só que nós tínhamos vários síndicos que estavam vencendo o período de gestão da administração do condomínio durante a pandemia, entre janeiro, fevereiro, março e abril. Como é que ficou então? Explica qual foi a solução que a Meta Condomínios conseguiu para esse problema, diretora Wagner. Sim, então, doutor, né, a Meta Condomínios, geralmente que os condomínios que a gente está administrando, as assembleias ordinárias, né, para eleição de síndico, elas ocorrem no início do ano, né, até abril, ou outubro e novembro agora tem bastante assembleias. O que acontece? Quando começou a pandemia, alguns condomínios já tinham realizado essas assembleias para eleição de síndico, prestação de contas, né, e a previsão orçamentária do ano. O que ocorreu? Quando o cartório fechou, né? Teve aquela questão do cartório fechar e os bancos, a partir do momento que a ata está vencida, o síndico não tem mais autonomia de fazer nada, né? Juridicamente. E o que acontece? Aí, ainda bem, a lei, né, autorizou a prorrogar o mandado, né? Até nem prorrogar o mandado, deixar o síndico trabalhando até o 31 de outubro, né, para poder eles ir coordenando as coisas, até pelo menos poder fazer assembleia. Porque no início da pandemia não tinha como fazer. Algumas atas estavam prontas e não estavam registradas. Se não tiver registrada, juridicamente para o banco não tem valor. Então, a preocupação do síndico é ver agora, e as contas, e o salário do pessoal, e as despesas que tem que ser pagas. Né? Então, a gente negociação com o banco, porque o gerente também pode fazer esse auxílio, ajudar,
alguns mandatos, né, mesmo a ata estando pronta, foram prorrogados por 30 dias para poder dar acesso naquelas contas do mês, do início da pandemia, que foi o mês mais crítico, que fechou praticamente tudo, fechou o banco, fechou tudo, né? E aí conseguimos ir fazendo esse manejo. E assim que os cartórios começaram a fazer a agendamento, aí as datas que estavam prontas, a gente agendou, levou ao banco e o problema foi solucionado. E alguns outros que não tinham ocorrido a assembleia ainda, né, como um acordo através de videochamadas, né, porque alguns condomínios nossos não se adaptaram com a assembleia virtual. Né, as pessoas não tiveram, a gente fez uma nota, né, e a gente foi passando, pedindo votação, né, quem concordaria, quem queria. Então, a maioria dos condôminos não aceitaram bem essa assembleia virtual. E a maioria dos condôminos também autorizaram o síndico atual a permanecer mais esse período. Então, foi bom porque, assim, houve essa parceria, né, com os condôminos, com o síndico diretamente com os condôminos, o banco. E, o que está pegando agora no momento são as assembleias para ver se é 31 de outubro. Porque esse doutor Henrique ele pode até falar melhor do que eu. Essa informação eu não tenho precisa, né? Eu tenho síndicos que a Assembleia está vencendo 31 de outubro, segundo a norma, a lei que teve, poderia se continuar até 31 de outubro. E agora, o que fazer? Né? A partir de 1º de novembro, ele já não pode mais trabalhar no condomínio legalmente, com as contas, com cheques, pagamentos, com débito em conta, porque o banco ele bloqueia tudo. Né? Os bancos estão assim, venceu o mandato dia 31, dia 1º, já bloqueia tudo. Então, o síndico não tem acesso. E hoje todo mundo trabalha mais online, né? Eles trabalham online, é débito, quase não se usa cheque mais. Então, fica difícil trabalhar. E o que aconteceu? Então, nós fomos orientados, né, por nossos advogados, que eu estou com vários síndicos que o mandato vence agora 31 de outubro. Ainda não pode ter assembleia presencial, não é que não seja legal, mas os condôminos não estão confortáveis também, mesmo a gente mantendo a distância, fazendo toda a higienização necessária. A maioria dos condôminos não estão confortáveis de ir à assembleia, de ir lá participar. E tem resistência também em relação à virtual. Porque dá muita polêmica. Quem participa de assembleia, como eu participo de várias assembleias, o doutor também tem certeza disso, as assembleias geram muitas polêmicas, né? Então, essas assembleias têm momentos que são bem delicadas. E tem condomínios que eles são mais delicados. Então, o que acontece? Nós sugerimos, né, junto com nosso suporte, né, jurídico, que consiga prorrogar esse mandato, né, por mais 30 dias. E quando for em novembro, já está sendo liberado, já está voltando aos poucos, né, a normalidade dos condomínios, já está voltando, reiniciando, né, com todos os cuidados, todos os protocolos, né, que o governo tem determinado. E a gente tentar convencer as pessoas a fazer essa assembleia, né, no próprio pilotismo do prédio, para poder ter sensação de contas, eleição de todos, porque eles também não querem continuar. Eles querem realmente pregar, né, e não querem continuar. E tem aqueles que querem também, mas tudo isso tem que ser votado e aprovado em assembleia. Então, nós temos nosso suporte, nossos clientes aqui, que até conseguimos acalmar a grande maioria, nós vamos trabalhar assim. Segurar por mais 30 dias e em novembro, né, tentar fazer essa assembleia presencial. Muito obrigado aí, diretora Wagner. Aqui no nosso escritório, né, alguns condomínios que nós atuamos aqui fizeram esse questionamento e a solução que nós demos foi que fizesse uma assembleia extraordinária, né, e colocasse no regimento interno a possibilidade, né, para fazer a assembleia virtual até que se acabasse a pandemia. Então, vou até perguntar aí ao doutor Henrique qual foi a solução que ele usou aí para os clientes dele. Doutor Henrique, atos normativos, né? Nós sabemos que o condomínio tem vários atos normativos. E aí, aproveitando aí essa questão aí colocada aí pela Meta Condomínios, né, em relação à assembleia virtual, explica para a gente um pouquinho sobre os atos normativos do condomínio e aproveita também e fala qual a solução que os síndicos podem utilizar para poder realizar assembleias virtuais. Com a palavra, doutor Henrique. Até o presente momento,
nós temos um normativo liberando assembleias virtuais, né? Até dia 30 de outubro é permitido se realizar, aliás, as assembleias virtuais. A partir dessa data, né, a partir de 31 de outubro, acaba-se essa alteração, né? Pessoal, a Assembleia Virtual não é um bicho de papão, não. A questão é planejamento, é estrutura, né? É comover a comunidade, né? Então, eu oriento sempre se fazer, baseado na Lei 14.010, as assembleias virtuais, né? Ou que seja mista, né? Híbrida, né? Abre-se a assembleia virtual e uma votação por urna, por cédula, num salão de festa, com álcool em gel, com luva, com máscaras, etc. A pessoa vai lá e vota, porque são pautas simples, né? Eleição de síndico. 3, 4 candidatos a síndico, faz as cédulas, bota o sistema para votar virtual, que é muito simples, muito seguro. Tem vários aí no mercado que a gente garante, que já acompanhei, já prestei assessoria técnica para eles, né, jurídica. Então, não tenham medo, não se acanhe. A tecnologia gera um impacto na gente. Lembra quando nossos celulares eram de teclas? Quando a gente pegou um celular sem tecla, e aí? Como que a gente ficou? A gente ficou perdido naquilo. Então, a tecnologia gera um certo impacto. Então, a orientação que eu dou é que façam a Assembleia Virtual. Aproveite esse vacacho, né, esse período da lei e faça as assembleias virtuais. E a assembleia presencial não está proibida, desde que se atenda os protocolos. Você tem uma quadra, espalhe as cadeiras na quadra, coloque álcool em gel, afastamento, máscara, acho que não tem problema nenhum, né? Claro que pode gerar alguma aglomeração e etc. Então, se a comunidade é madura o suficiente, faça o hibridismo também. Coloque a parte presencial e a parte virtual e a parte presencial. Tem N empresas aí que prestam serviço de votações. Vou destacar algumas aqui, claro, se eu puder, né? A Votecom, condomínio dedicado, Vota Condomínio, Condominizando, todas essas eu fiz testes, são empresas que adequam, né? Gosto muito da Votecom, uma das melhores do mercado, ele nos dá o suporte, toda a estrutura para fazer uma assembleia virtual é um dos melhores que tem no mercado. Então não é um bicho de sete cabeças, não, faça a assembleia virtual. E, dependendo, aproveite o momento para alterar a sua convenção, seu regimento interno, colocar a assembleia virtual como permanente ou híbrida dentro da sua convenção. Então essas seriam as dicas que eu passo de assembleia virtual. Planejamento, né, estrutura, contratar bem a empresa, né? O CNJ, durante esse período de pandemia, editou 2 normas, provimentos que deu grande respaldo para o cartório. O 95, que trata do registro das atas, né, dos documentos de forma virtual. Você enviava um título para o cartorário, ele ia olhar o tabelião, ok, vou registrar, e registrava, né? E lembrando que as atas de assembleia não são necessárias o seu registro no cartório de títulos e documentos. Como a senhora Wagner falou, então somente a ata de eleição que o banco exige, né? Aquele chancela estatal, né? A publicidade lá levada no cartório. Então essas são as orientações. E o provimento 100 também, que é o ato notarial virtual, pessoal, eletrônico. Hoje, se você faz uma videochamada para o tabelião, ele vai lavrar uma escritura, vai lavrar uma procuração, vai resolver tudo de forma virtual, né? Com as assinaturas eletrônicas, por meio de certificado digital, ou baseado lá no provimento 95, artigo 1º, parágrafo 5º, que fala que ao critério juízo do tabelião, ele pode registrar aquele documento, né? A ANOREG, a Associação Nacional de Cartórios, eles têm a maioria dos atos dele, né? Quem não conhece o site da ANOREG, é só colocar ANERAG, ANOREG, colocar na internet, buscar, né, cartórios ANOREG, que vai aparecer lá. A maioria dos atos hoje dos cartórios estão sendo via virtual, né? Você pede, paga, né? E aqueles que não precisam necessariamente ser virtual, ser presencial, como por exemplo uma separação extrajudicial ou um casamento, ele pode ser feito com agendamento, né? Assim eu tenho feito lá no escritório. Em relação aos atos normativos, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Bem, nós sabemos que dentro do condomínio a gente tem que seguir lembrando aquela pirâmide de Kelsen, né? O nosso filósofo alemão, que falava que as normas tinham
poderes, né, autonomias e estrutura. A gente pega aquela pirâmide dele, a gente tem que pensar a Constituição Federal lá em cima, garantindo o direito à propriedade, né? Código Civil embaixo, logo embaixo, juntamente com a Lei de Incorporação Imobiliária, que vai tratar de condomínios também em algumas partes, né? E aí a gente vai abaixando as legislações estaduais, né, até chegarmos ao quê? As decisões deliberativas, os atos dos síndicos, as NBRs, né, e por aí vai. A Lei 14.010 está aí no bojo também, né, da lei dentro dessa pirâmide. Então esses seriam os atos normativos dentro de um condomínio, né? Tá ok, doutor Henrique. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Agora, para as considerações finais, né? Infelizmente, tem muita coisa aqui. Acho que nós vamos precisar fazer outras lives sobre o assunto, doutor Henrique. Então, assim, já vai se preparando aí que eu vou acionar aí todo o seu conhecimento sobre o condomínio para a gente bater um papo aqui, tá certo? Claro. Para as considerações finais aí, diretora Wagner, da empresa Meta Condomínios, considerações finais, por favor. Oi, doutor. Eu quero uma réplica, viu? Eu preciso que realmente eu participe de novo dessa live, porque meus equipamentos aqui não eu peço desculpa, tá? Todos que estão ouvindo, eu peço perdão aí, porque ficou meio vago aqui, o meu sistema realmente estava muito bom. E começou, não sei o que houve. Mas, enfim, eu quero agradecer, né, falar que a Meta Condomínios está aqui à disposição. A Meta Condomínios, ela é parceira do síndico, ela é parceira dos condôminos, ela é parceira dos funcionários do condomínio. A gente é uma empresa que se preocupa mesmo com o coletivo, com o bem-estar dos condomínios. Então, assim, estamos no mercado há muito tempo, trabalhamos mesmo com amor, com dedicação, procuramos fazer os trabalhos mesmo com excelência, né? Nós temos a equipe aqui de contabilidade, temos a equipe de recursos humanos, e agora também temos esse suporte aí, né, na parte emocional, né? Eu não uso assim, nem atuando como psicóloga, mas assim, como eu faço, eu trabalho também, eu atendo em clínica, então eu uso essa meu conhecimento para ajudar e auxiliar e dar um equilíbrio, né? A Meta não trabalha como psicóloga, porque não podemos, não é o nosso ramo. Só que a gente tem essa função de dar um equilíbrio, de dar um suporte, de orientar o síndico, orientar os condôminos. E, assim, o que eu acho assim, mais importante aqui na Meta mesmo é a parceria. É o trabalhar no bem-estar, eu penso tanto na minha equipe, nos meus funcionários, como a gente também pensa na equipe do condomínio, porque o condomínio ele é o quê? O condomínio ele é o síndico, ele é os condôminos, eles são a equipe que trabalha, os zeladores, os porteiros, os agentes de portarias, os prestadores de serviço, o pessoal que lava a caixa d'água, o pessoal que limpa a caixa de gordura. Então, assim, a gente dá o suporte no geral, né? A Meta está aqui para assessorar e realmente auxiliar os síndicos, condôminos e os advogados também que quiserem fazer parceria conosco. Obrigada, doutor Renato. Obrigado, diretora Wagner Cunha, aí da empresa Meta Condomínios. Muito obrigado. Quais considerações finais aí, doutor Henrique? Bem, eu quero agradecer, né, ao Dr. Renato por essa oportunidade de sempre estar falando do direito condominial, muito válido, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de transição aí que estamos caminhando, e já quero convidá-lo, né, você a participar do nosso curso. Logo nós vamos lançá-lo, né, pelo Brasília Jurídico. Logo está no ar aí, pessoal, nós vamos gravar. E destaco a importância do condomínio, do síndico, se basear uma boa contabilidade, uma administração, um advogado e no engenheiro, né? Seriam os pilares de uma boa gestão. Eu quero ficar à disposição, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Acho que vai ter oportunidade, estamos à disposição. E um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Henrique, né, pelas informações, pela participação aí da live. Direito condominial para o tempo de pandemia. Então, assim, muito obrigado a você que ficou até agora conosco, você que vai estar assistindo. Qualquer informação pode procurar o Dr. Henrique Castro, né? Tem a página lá do Facebook dele lá. Ele também colocou lá no Direito Popular, existe um artigo escrito, né? www.direitopopular.com, não tem BR. Dr. Henrique Castro colocou lá um artigo sobre direito condominial. Você lá tem o endereço dele, você pode ir lá buscar, né? Curta as nossas páginas, clique lá dê um joinha, né? Dê um joinha lá,
e acompanham nossas páginas. Nós estamos falando sobre recuperação judicial para micro e pequena empresa, nós estamos falando sobre projetos, nós estamos falando sobre recuperação fiscal de tributos pagos a maior. Então, assim, no Brasília com Soluções Jurídicas, tem muita informação para você que é empreendedor, para você que é profissional liberal, tá certo? E aí agora procure lá também a empresa da nossa diretora, né, Wagner, né, lá da Meta Condomínios, né, caso você tenha alguma dúvida, tá certo? Aqui fica muito obrigado, né, agradecendo aí a Deus, ao Criador de todas as coisas, por mais esse dia e por mais essa live. Muito obrigado. Tchau!